Olá, pessoal, boa tarde. Preciso compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Alguém pode me dar algum sinal aí? Oi, Estão me Rafael, ouvindo? estamos te ouvindo e a sua tela está compartilhada. Tá ok, podemos começar? Sim, pode seguir. Então vamos lá. Bom, vamos falar um pouco sobre gestão de identidades e acessos, sob uma perspectiva de agilidade e redução de custos. É uma perspectiva bastante importante para esse tema. Claro que gestão de identidade e acessos é um tema que tem muito a ver com redução de risco e conformidade também, mas pode ser uma ferramenta interessante, além da segurança da informação, para os gestores de TI em geral, né? Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês alguns desafios e algumas recompensas da gestão de identidades quando você tem uma ferramenta boa de IAM. O primeiro ponto, que todo mundo precisa atender esse desafio, que é a questão de conformidade, auditorias, frameworks, regulamentações externas, e muitas empresas têm suas próprias regulamentações, mas logo no topo da lista dos desafios para quem precisa enfrentar um projeto de gestão de identidades e acesso, ou governança de identidades e acessos, precisa enfrentar com bastante energia a questão de custos e a questão da agilidade, porque à medida que você implementa controles, você cria travas, os processos começam a ficar mais lentos, e quando você está nas primeiras camadas de maturidade de implementação dos processos de gestão de identidades e acessos, você enfrenta muitas dificuldades de perda de agilidade, muito retrabalho. É normal os primeiros degraus dessa jornada, né, os primeiros passos dessa jornada, é muito normal isso acontecer. E aí você precisa achar soluções para conseguir manter os controles de segurança e alinhar todas as expectativas, porque a gente tem uma demanda de negócio, todas as empresas, de transformação digital, de agilidade, de cada vez mais velocidade nas ações, e, ao mesmo tempo, você precisa continuar controlando muito bem quem acessa qual informação e o ciclo de vida dos funcionários e dos terceiros. A gente traz um pouco, com a ajuda da eTrust, a gente traz um pouco de informação, um pouco de pesquisa, né, de Gartner e Forrester, a respeito de custos, né, de atividades de gestão de acesso. Atividades de gestão de acesso, só para a gente deixar isso muito claro, a gente está falando desde uma criação de conta de um funcionário novo, né, do onboarding, do processo de admissão, até as atividades de recertificação de conta, de revisão de acesso, de análise, de gestão de licenças, é muito importante também. Então, são muitas atividades que precisam ser feitas, e você começa a ter custos aí variáveis entre 20 e 70 dólares, né? Então, o retorno de investimento numa solução, de um projeto bem feito, eu vou sempre falar isso, tá, gente? Por conta da minha experiência com vários projetos de gestão de identidades e acessos, eu vou sempre falar isso sobre um projeto de gestão de identidades e acessos bem feito, porque já participei de algumas experiências, algumas muito bem-sucedidas, outras nem tanto, e quando o projeto não é cercado de controles para que a gente consiga chegar no sucesso olhando todos os pontos de vista, né? O ponto de vista de negócio, o ponto de vista de agilidade, o ponto de vista de controle,
você não consegue passar das primeiras dificuldades, né? São projetos muito difíceis de você passar pelos primeiros desafios, né? Indo à frente, a gente tem aí 3 exemplos bem básicos, a gente tem muito mais coisa, mas eu vou trazer para vocês um pouco sobre esses 3 exemplos, que são atividades que consomem muito tempo dos times de TI, dos times de segurança, concessão e revogação de acesso, que é uma coisa meio óbvia, é preciso fazer isso em qualquer framework, em qualquer auditoria, em qualquer análise de auditoria internas ou auditorias externas. Primeira coisa que o auditor pede é a lista de pessoas que pode ter acesso aos sistemas, né? A lista de funcionários ativos e lista de terceiros ativos. Fica com isso em mente, essa questão da lista dos terceiros. Revisões de acesso, que é uma coisa também bastante óbvia, porém, é muito difícil de fazer, talvez seja a tarefa mais difícil de fazer dentro desse escopo de atuação, porque se você não tiver uma solução para fazer isso de forma automática, a questão de controlar isso por e-mail, planilha, transforma isso num trabalho que requer headcount, que requer FTE dedicado para essa atividade durante muitos dias no ano, então isso eleva o custo da sua operação, e as contas órfãs, que são um perigo, né? Principalmente para os ambientes que são compartilhados, que tem a gestão compartilhada, né? Muita gente não tem muita empresa não tem mais hoje em dia o próprio data center e precisa contar com parceiros para fazer a administração do ambiente. E a tentação é muito grande para quem é técnico, se dar algum acesso, se colocar em algum grupo de permissão ou até mesmo criar uma conta de serviço para uma determinada atividade durante as ações de suporte. Com uma solução de identidades, você consegue identificar esses casos e tratar os incidentes de segurança, né? Você consegue descobrir isso antes do auditor ou antes disso ser usado, porque isso também pode ser usado. Estou dando um exemplo de uma atividade que é burlar um processo, mas teoricamente para uma atividade válida de suporte, mas pode acontecer também de um comprometimento de credencial e sendo usado para criar outras credenciais ou escalar acessos. Isso também é muito importante e é um ponto muito crítico para a maioria dos negócios, né? Outros exemplos, gestão de senha, parece uma besteira isso, daí parece uma coisa muito simples, muito banal, mas reset de senha, desbloqueio de senha, troca de senha, é uma atividade que consome muito tempo se você não tiver um portal de autosserviço. Relatórios de auditoria são outras atividades também muito simples, porém muito trabalhosas. A coleta disso é muito complicado se você não tiver um local centralizado. E o grande mito, né, na minha opinião, do meu tempo de estrada em segurança da informação e falando sobre esse assunto, o grande mito que a gente tem dentro da gestão de identidade e acesso, que é o RBAC, né? Muita gente acha que o RBAC não existe, muita gente acha que o RBAC é tipo um saci, alguma coisa do folclore, né, da área de segurança da informação, mas RBAC existe, é possível fazer, não precisa ser algo extremamente complexo, pode ser feito de forma simples, pelo menos iniciado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e isso traz um benefício para o negócio essencial e enorme. Tá? Vamos falar um pouco de números, né? Empresas fictícias, né? A gente tem aí uma amostragem, essas empresas são empresas que a gente colocou nomes fictícios, mas os números são reais. Então, a gente tem aí um cenário de contas novas, né? Por exemplo, numa empresa A, de 671 contas novas entre os meses aí de janeiro e setembro, a gente teve uma demanda por password, por reset ou troca de senha de 16 mil ações, né? Essas ações, se não houver um portal de autosserviço, alguém vai ter que atender esse reset, né?
E dentro da gestão de contas existentes, a gente teve aí aproximadamente 3.000 ações. Então, vamos colocar que cada uma dessas coisas que a gente está listando na tela, para a empresa A, para a empresa B ou para a empresa C, sejam tickets que alguém da TI ou alguém da segurança da informação, alguém vai precisar atender. Olha a quantidade olha o volume que isso representa. Vamos colocar pelo valor mais barato referência, né, pelo Forrester ou Gartner, de $20 cada ação dessa. Olha o volume, né, que a gente tira, a carga de trabalho que a gente tira, e o retorno de investimento pode ser calculado em cima desses números. Tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouco na prática, como que a gente chega lá e como que a gente obtém esse benefício, indo direto ao ponto, que eu acho que é onde todo mundo quer chegar, né? Como que a gente chega lá? Primeiro, o primeiro ponto, assim, você precisa ter as primeiras coisas em mente, assim, a prioridade. O que você realmente precisa? Então, garantir o acesso somente a quem precisa, o princípio da confidencialidade, já muito batido em segurança da informação, os acessos críticos, as informações críticas, as aprovações críticas, você precisa garantir que só quem deve pode ter acesso àquilo. Trazer agilidade para apoiar processos de negócio. Essa palavra agilidade a gente fala muito, eu vou explicar um pouco mais sobre como que um projeto de gestão de identidade e acesso pode te ajudar a trazer agilidade para os processos, redução de custo, porque muita tarefa pode ser automatizada, e visibilidade para a auditoria são né, os pilares dessa jornada. Tá? Então, vamos lá, primeira onda, né? A gente vai falar sobre alguns pontos, alguns bullets aí. Né? Primeira questão funcionários e terceiros sendo geridos. Vamos fazer uma conceituação, assim, vamos conceitualizar a coisa. Né? Primeira coisa, quando a gente fala de identidade e acesso, identidade a gente está falando de pessoas. Tá? Essas pessoas elas podem ter. No Brasil, a gente tem um desafio à parte, que é a legislação trabalhista nossa. Então, a gente tem tipos de contratação diferentes. Então, quando você fala de funcionários, é muito fácil a gente ter uma base de funcionários ativos para garantir a identidade, né, da pessoa, está apta a trabalhar, está apta a ter o acesso. Mas quando você fala de terceiros, que são pessoas contratadas para fazer muitas vezes o serviço que um funcionário faz, o trabalho que um funcionário faz, esse terceiro ele não está na base de folha de pagamento, por exemplo. Então, você já tem um desafio à parte no que diz respeito a terceiro, porque para funcionário, você sabe quando o funcionário está afastado por uma licença, você sabe quando o funcionário está de férias, você sabe quando o funcionário é admitido, você sabe quando o funcionário é demitido. Mas e com o terceiro? Fica com essa pergunta aí que a gente vai responder um pouquinho disso depois. Aí você tem que ter a sincronização das bases. Como eu estou falando, funcionários é tranquilo, é moleza, você vai sincronizar com a base de folha de pagamento. Mas e com terceiros? Com terceiros, aí vão vir várias soluções. Né? Vamos ver os contratos, vamos linkar com o contrato, vamos associar com a empresa contratada, enfim, tem várias opções, tá, para você trabalhar com terceiros, mas você precisa ter em mente que o grande desafio no que diz respeito à identidade, dessa questão de gestão de identidade e acesso, está em terceiros, tá? Porque é difícil você ter essa listagem, é difícil você manter isso 100% atualizado. Qual é o maior desafio em terceiro? Quando o terceiro entra e precisa trabalhar, é muito fácil do time que cuida disso ficar sabendo, porque, no mínimo, vai ser aberto um chamado pedindo para criar uma conta de rede para esse terceiro. O problema é quando esse terceiro não faz mais parte, não trabalha mais naquele time, não trabalha mais na empresa. Então, você pode ter um contrato em vigor, onde a empresa tinha um funcionário terceiro que fazia uma atividade e tinha uma conta de rede. Esse funcionário terceiro pode ser trocado por outro funcionário terceiro, e o contrato está em vigor, e aí como que você fica sabendo? Então, é um desafio enorme, mas a gente vai
falar um pouco sobre como uma ferramenta de gestão de identidade e acesso pode te ajudar nisso. Definir regras para concessão e revogação dos direitos iniciais, automatizar aquilo que é mais simples, por exemplo, no primeiro passo você vai para a conta de rede Active Directory. É super simples, geralmente é plug and play, começou o trabalho, você já faz isso, você já vai ter um grande ganho. Gere tarefas manuais e rastreáveis para os demais sistemas. Isso é super importante, tá, pessoal? Porque isso é super importante porque você vai ter a rastreabilidade de todas as ações. Isso vai gerar um pouco de barulho no começo, porque as pessoas vão ter que fazer atividades em dois lugares, né? Ele vai lá no sistema que precisa dar o acesso, depois ele diz na sua ferramenta de gestão de identidade que executou a tarefa, mas isso é só por um período de tempo. Definir fluxos simples de solicitação e revogação, isso é muito importante, definição de processo, automatizar, aí está repetido, né? Automatizar o mais simples, e depois está repetido de novo, desculpa aí, pessoal, implante a gestão de direitos divergentes, essa questão de contas órfãs. Contas órfãs, o que é? Você tem, por exemplo, um time que vai ter acesso ao Active Directory, um time de infraestrutura, que não necessariamente é o time responsável por dar acesso, mas de repente, durante um processo, durante uma manutenção, eles precisam criar uma conta de serviço ou precisam de algum direito específico, eles vão lá direto no AD e fazem essa ação. Uma ferramenta de gestão de identidades, ela vai monitorar isso e ela vai alertar. E ela vai falar, olha, foi criada uma conta, por exemplo, foi criada uma conta no servidor tal, no domínio tal, com um direito tal. Você quer manter essa conta? Você bloqueia essa conta? Você deleta essa conta? O que é que você faz? Então, isso é importantíssimo, tá? Bom, e aí, vamos falar um pouco sobre os benefícios, né, da melhoria contínua, e vamos falar sobre esse mito, né, do RBAC, que é o Role Based Access Control, né, o controle de acesso baseado em funções. O que a gente tem aí? Tá? Geralmente, você tem os processos, tá? Você tem os processos de negócio demorando 15, 20 dias aí de tempo entre uma pessoa chegou na empresa, tá? Vamos falar só sobre o processo de onboarding. Entre a pessoa chegou na empresa e a pessoa recebeu todos os acessos que precisa. Ok, beleza. Geralmente é assim em muitos lugares. Só que esse novo colaborador, além de peregrinar durante alguns dias até ter todos os seus acessos, ele precisa, a cada acesso que ele descobre que ele tem que ter, ele vai precisar abrir um novo chamado, um novo ticket para a TI atender. Como que a gente pode fazer? Geralmente, né, os processos e os projetos de RBAC são feitos com mapeamento de processo e baseado nos processos das atividades que as pessoas precisam, vão sendo criados pacotes, perfis de acesso. Tá? Isso é o jeito clássico de se fazer. Só que esse é um jeito clássico também de não conseguir sucesso. Por quê? Porque fica grande demais, porque você depende demais de agenda de vários gestores e de pessoas super ocupadas com o negócio que vão ter que parar em determinado momento para dar atenção e pensar no que a equipe faz. E aí você começa a perder, porque em alguns momentos você vai conseguir essa atenção que você precisa, em outros momentos essa atenção vai ser 50%, 20%, a pessoa vai estar preocupada com outras coisas e vai fazer de qualquer jeito quando conseguir fazer. Então, são questões muito difíceis de você conseguir resolver da maneira tradicional. Mas, se você tem uma ferramenta para te ajudar, você pode usar a criatividade e criar soluções simples. Eu vou dar um exemplo de uma solução simples que eu fiz isso com o meu time numa empresa e deu muito certo. Então, a gente fez uma conversa, a gente fez uma reunião de brainstorm falando assim, olha, qual é a nossa principal causa de delay no atendimento? Assim, o que mais demora para a gente atender? O que a gente tem de maior quantitativo, né? Qual é a quantidade maior de chamado que o time recebe? E aí a gente descobriu que eram chamados de concessão de acesso.
e navegando, né, reuniões bem ITIL, tá, gente? Não estamos falando nada de segurança da informação aí. Navegando na causa raiz, a gente identificou que 80% mais ou menos disso, e até mais, eram de primeiro acesso. Então, o que a gente fez? A gente começou a conversar com o pessoal que trabalha atendendo esse tipo de chamada e falou assim, pessoal, a função tal, da área tal, da unidade de negócio tal, da região tal. Um cara desse geralmente tem o quê? Quando ele entra na empresa, você precisa dar acesso ao quê? Aí essas pessoas começaram a colocar no post-it os acessos que geralmente essas pessoas pedem. E, a partir daí, a gente construiu uma primeira matriz de RBAC para processo de onboarding. E essa matriz ficou, por incrível que pareça, super completa. Aí, o que acontece? Você joga isso para dentro da sua ferramenta de gestão de identidades e acesso, tudo que puder ser automático dentro daquilo você já faz. Aí, o processo funciona mais ou menos de que jeito? O funcionário chega, a ferramenta lê na base que tem um funcionário novo, ela lê o cargo, ela lê o gestor, ela lê o centro de custo, ela lê uma série de regras e ela consulta quais acessos precisa. Dá o acesso e a gente manda um e-mail para o gestor. Querido gestor, parabéns, você tem um novo funcionário, seu funcionário vai chegar amanhã ou depois de amanhã, sei lá, vai chegar na semana que vem, dá o dia, a credencial de rede dele é essa, ele vai precisar trocar no primeiro logon e ele já recebeu todos esses acessos. Por favor, revise os acessos antes dele chegar, se tiver ok, é só responder, não precisa fazer nada, e se não tiver ok, tiver faltando alguma coisa, responde esse e-mail completando os acessos que estão faltando. E, a partir daí, com esse feedback do gestor, a planilha de matriz de acesso, né, que depois ela veio a fazer parte da ferramenta de gestão de identidade, era retroalimentada, e esse acesso, e essa matriz ela foi ficando maior e mais completa, e hoje, essa área que tinha um delay, às vezes, de chamados de acesso de até 20 dias, passou a trabalhar com atendimento no mesmo dia, de qualquer chamado, de qualquer tipo para acesso. Por quê? Porque 90% dos chamados são atendidos na entrada do funcionário. O cara chega para trabalhar e ele já tem os acessos todos que ele precisa. E isso foi facilmente transportado para o cenário de terceiro. Quando um terceiro novo é cadastrado no sistema, tem lá o perfil do terceiro, dependendo do perfil da localidade, de qual área, esse terceiro já tem também os acessos que são mapeados e tudo funciona da mesma maneira. O gestor daquele contrato recebe e fala, olha, tem um terceiro novo cadastrado para a sua área, ele vai começar amanhã, a credencial de rede dele inicial é essa, ele vai precisar trocar no primeiro logon e os acessos que foram concedidos são esses. Essa solução simples e criativa, com o suporte de uma ferramenta que te dê flexibilidade para criar esse tipo de coisa e tenha poder para executar isso de forma automática, te dá um poder que você sobrepõe todas as dificuldades iniciais de um projeto de gestão de identidades e acesso. Tá? Então, é um pouco disso que eu falei, tá? Não vou continuar mostrando o slide, acabei falando o que estava. Né? E vamos falar de terceiros agora um pouco. Tá? O que a gente tem de desafio com terceiros? Né? Eu já falei um pouco para vocês sobre essa questão de funcionários, a gente tem a base de recursos humanos, a base de folha. Né? Quando o funcionário chega, aparece, quando o funcionário é demitido lá, vai mudar o status, quando ele é afastado, muda o status também, então você consegue bloquear acesso e conceder acesso de forma simples e transparente. Agora, com o terceiro, você vai ter a contratação de uma empresa, depois que você contrata a empresa, essa empresa coloca terceiros para trabalhar, você precisa integrar essas pessoas, você precisa dar acesso a essas pessoas começam a trabalhar para você. Só que, num determinado momento, aquela empresa que você contratou pode trocar o terceiro que está te prestando serviço. Quando esse terceiro está dentro das suas instalações, on-premise, ok, você até vê, você fica ligado, você pode pedir, né? Você, como dono daquele acesso, pode pedir para revogar os acessos e criar um acesso novo. Mas e quando o serviço é remoto, por exemplo, e você não sabe quem é que está do outro lado? Acontece e acontece muito
dos terceiros, um terceiro saiu e o outro terceiro que assumiu o lugar está usando aquela credencial. E aí você perde o controle totalmente e você está exposto a riscos, porque agora você já tem compartilhamento de credencial, você já tem compartilhamento de senha. E como que você pode mitigar isso? Com um processo de revisão periódica de terceiros, né? Porque é muito difícil você ter essa base para verificar em tempo real, mas você pode colocar os gestores sendo responsáveis pelo terceiro e uma ferramenta, e eu sempre vou falar isso, porque você precisa de uma ferramenta de gestão de identidade de acesso tão robusta quanto a sua criatividade, porque eu né, vivi esse processo e a gente criou exatamente esse processo que está descrito na tela para você. A gente criou um e-mail, e que é uma ferramenta que todo gestor usa o tempo inteiro. Nesse e-mail, vai uma tela da ferramenta de gestão de identidade e acesso dentro do e-mail. Não precisa clicar para sair, para ir para uma ferramenta. Não precisa clicar para fazer login em outra ferramenta. Não, está dentro do e-mail a lista de todos os terceiros que aquele gestor tem debaixo dele, em um botão. Revogar acesso, prorrogar por mais 30 dias, prorrogar por mais 60 dias. E a cada ciclo, quando está chegando perto daquele tempo, ele recebe um novo e-mail, revogar, renovar por 30 dias, renovar por 60 dias. Não é ainda o ideal, porque você não tem a base, você não sabe em tempo real, você precisa ainda depender do gestor, mas o gestor querendo, lembrando, ele tem uma opção de revogar o acesso imediatamente quando aquele terceiro não está mais trabalhando para ele, mas se ele se esquecer, ele vai receber o e-mail com um lembrete onde ele pode revogar. E aí é um clique, é tão simples quanto isso. Ele escolhe qual é a opção e, clicando em revogar, automaticamente todos os acessos desse terceiro são revogados. E clicando em renovar, a prorrogação do acesso também é feita de forma automática. E aí você ganhou muito controle numa coisa que geralmente é muito difícil. Então, resumindo, tá, pessoal? Automatizar tarefas repetitivas, como criar e revogar conta de rede, revisão de acesso, entender os processos de negócio para a gente poder priorizar. Poxa, uma das piores coisas que pode acontecer é uma pessoa chegar na empresa e não conseguir trabalhar por falta de acesso, a pessoa perder produtividade e demorar para se sentir. A pessoa se sente até mal, falando de clima organizacional, a pessoa se sente até mal acolhida naquele meio. Então, o processo de onboarding traz muita agilidade para a gente. E aí você vai se permitindo crescer em ondas, tá? Isso é muito importante. Nessa jornada, né, dando alguns exemplos que a gente falou aqui com essa solução específica, a gente conseguiu algumas questões, além de melhorar o tempo de atendimento, além de atender mais de 80% das coisas de forma automática, além de fazer revisão de acesso por uma ferramenta onde você tem tudo auditável, a gente conseguiu também liberar 4 pessoas que faziam essas atividades para fazerem outras atividades. Então, existia uma célula de 4 pessoas fazendo gestão de acesso, fazendo concessão e revogação de acesso. Hoje, essa célula não existe mais e essas pessoas fazem outras atividades mais nobres dentro de segurança da informação e dentro da própria TI. Tá? Então, basicamente, é isso. Muito rápido, muito direto ao ponto, essa minha experiência com projetos de gestão de identidade e acesso e minha dica pessoal / profissional para você que está assistindo você precisa de uma ferramenta robusta e flexível, porque os processos você consegue adaptar e consegue resultados muito rápidos se você tiver esse poder, né, de automação e essa flexibilidade para criar coisas que tenham match, né, que sejam fit com o seu negócio, com o seu processo. Tá bom, pessoal?